Time Out começando, meus amigos. Eu sou o Pepe Narducci. Hoje, pela última vez de muito tempo, junto com Alex. Como você tá, meu amigo? Estou bem, meu querido. É chateado de ser o último episódio, mas quisemos fechar com chave de ouro, né? Então, ao mesmo tempo, estou animado porque hoje o tema é quente, meu querido. Vai ser cinema esse programa. A gente meio que se despedindo, porque como vocês... Se você acompanha o Time Out, né, assiduamente toda semana, você sabe que o Alex vai entrar de férias em junho, eu vou entrar de férias em julho e vai ser 2 meses que a gente não vai se encontrar aí, né, cara? É isso, mano. É muito triste, assim. Depois de 10 meses direto aí, né, nessa gravaçãozinha de Time Out, né? Na própria redação do Endzone, né? Mas é bom. A gente também é filho de Deus, merece descansar nessa época, né? É bom, cara, e a off-season da NFL, ela exige muito da gente também como criador nos primeiros meses, mas agora é de fato o momento em que nada acontece, em que absolutamente nada acontece. Mas assim, eu tenho certeza que o Aaron Rodgers vai assinar tipo, no dia que você sair, que daí vai estar todo mundo ainda meio... A Giovanna se acostumando com o ritmo do Twitter, o Vitão também. Aí, pronto, o Alex saiu de férias, Aaron Rodgers assina com os Steelers, mas é isso. Rapaziada, hoje... decidimos fechar com chave de ouro, como o Alex falou, essa sequência de tier lists que a gente tá fazendo. A gente pensou em segurar até agosto, mas por que não? Por que a gente tem que segurar até agosto? Agosto vai estar rolando tanta coisa, então... Tier list de quarterbacks, meus amigos. Tier list de quarterbacks. A gente que não gosta tanto assim de listas, né? Mas a tier list eu acho que é legal. Porque a tier list dá pra gente colocar eles em prateleiras e não necessariamente falar quem que é melhor ou quem que é pior. Porque sempre que você vai colocar enfileirado assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, às vezes o cara que tá em 7 e o cara que tá em 11, eles têm uma diferença muito pequena, só que pro público são 4 lugares de diferença. Não, e às vezes o cara que tá em 11º, ele funciona pro time que ele tá. E cada dia mais eu vejo que o futebol americano é sobre encaixe, mano. Então, exato. Sabe? Às vezes ele é o 10º melhor, mas funciona. E tudo bem. E é exatamente por isso, Alex, que nós vamos fazer nessas prateleiras aqui. Eu separei Elite, Quase Elite, Franchise QB, Última Chance, aí vem a linha média, que não é necessariamente a média somando os 39, tem 39 quarterbacks aqui, não tem calouros, tá? Então tem alguns backups. Não é necessariamente o cara que tá bem no meio. É a linha média pra você ser um quarterback que acima dessa linha você é bom, abaixo dessa linha você é ruim. Então esse é o cara mediano, no sentido da palavra de que ele não deixa você puto, não deixa você feliz com o que você tem, mas tá lá. Tá ok, você não vai ganhar um Super Bowl com ele, mas também não vai ser traumático, né? Antes disso, galera, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, comentem. O Alex passa por todos os comentários de vocês. Eu também passo, mas eu passo como Pepe Narducci, como CPF, como diria nosso amigo Antônio Curti. Mas é importante essa interação de vocês pra gente saber se vocês estão gostando do programa. E acho que é isso, né, Alex? Vamos começar? Vamos com tudo, mano. Eu tô animado, porque quarterback sempre tem discurso, né? Sempre tem discurso. É sempre muito bom falar de QB, cara. É a melhor posição da... E aí eu esqueci de falar. Tem promissores, backup point e ex-jogador. Acho que eu parei na linha média, né? Ou eu tinha falado todos? Mas é sobre. Não sei. É sobre isso. Alex, vamos começar com Russell Wilson. Novo quarterback do New York Giants, né? Pois é, cara. Acho que Russell Wilson é jogador, né? Infelizmente. Eu acho que ele é backup point, mano. É, né? Justo, tipo... Porque assim, ex-jogador... Ok, tá certo. Ex-jogador tem 2 caras aqui, pra mim. Que depois eu vou passar mais especificamente quem são. Mas eu vejo o Russell Wilson como um cara que, hoje na NFL, não sei nem se... Eu coloquei backup ponte, né? A ponte embaixo. Porque é meio que a mesma tier, eu vejo da mesma forma. É um quarterback que, se ele for o seu titular, ele é claramente um quarterback que é ponte para algum outro calouro. E se ele não for seu titular por conta disso, ele vai ser um reserva. E eu vejo que o Russell Wilson hoje, ele é o cara para segurar as pontas ali por um ano, até o Jackson Dart estar pronto. E depois disso, ele vai ser o cara que, ou ele vai encontrar outro time que esteja numa situação parecida, tipo... um empréstimo de 1 ano, sabe? Mas pra mim ele não é mais a linha média, ele também não é necessariamente um cara promissor, o que não quer dizer que ele seja ruim. Mas é esse cara ponte, né, Alex? Que não vai ser seu plano a longo prazo. Não, eu concordo com você. E ele
também dá um piso ok de produção, sabe? Não é aquela coisa horrorosa, né? Então, um cara que realmente pode servir como ponte, né? Principalmente estando no contexto do New York Giants, né? Eu concordo contigo. Acho que é um cara que merece estar aí. Espero que a história lembre com mais carinho de quem é Russell Wilson, tá? Realmente espero quando ele se aposentar. Mas nesse momento, é isso aí mesmo. Agora, Matthew Stafford, Alex. Matthew Stafford que envelhece como vinho, né, cara? Ele tá sendo um daqueles jogadores que ele vai terminar com um gosto doce na boca dos fãs. Ele não tá envelhecendo como talvez o Big Ben, que no último ano já tava bem ruim. O Aaron Rodgers, que a cada ano fica mais parecendo que ele é um ex-jogador. Mesmo ele tendo número, sabe? Ele não passa a vibe de que tá interessado. O Matthew Stafford, não. Matthew Stafford, mesmo ele tendo diminuído os números dele, na última temporada acho que ele lançou 20 touchdowns e 12 interceptações, foi algo assim. Foi uma temporada onde ele mostrou mais uma vez que ele é decisivo. Chegou aos playoffs, ele fez o que tinha que fazer para ganhar dos Vikings, não atrapalhou, fez um jogo sólido, aí contra os Eagles também tava levando o time pra... Pode falar que você não ficou... eu não gosto nem de ver o replay, porque vai que o resultado muda, tá ligado? Nossa, cara, se o Jalen Carter não tá ali... Mano. Porque o Matthew Stafford estava lançando dots. E então, é um cara que você confia nesse tipo de situação, né? Que tem esse histórico na carreira dele. Mas... Exatamente, né? Acho que ele é um dos quarterbacks com mais viradas no último quarto da NFL. Sim. Aqui pra mim, Pepe, eu colocaria o Matthew Stafford no quase elite. Eu também. Eu acho que ele não está no mesmo nível de outros caras hoje em dia, né? Que a gente provavelmente vai colocar em cima, mas como você falou, cara, é um quarterback que envelhece. Acho que nesse último ano teve um pouco de declínio, mas acho que também tem a ver com a linha ofensiva dos Rams, certo? Que tá se reconstruindo aí de alguma forma, né? Então, beleza, pode não ser o Stafford que ganhou o Super Bowl, né, em 2021, mas ainda é um excelente quarterback que eu adoraria ter no meu time. Certo? Acho que o horizonte de tempo dele pode não ser tão grande, mas se a gente olhar temporada por temporada, certo? Eu acho que é um cara que é quase da elite da posição aí, é um cara que é muito clutch, tá entre os melhores quarterbacks da liga hoje. Eu concordo totalmente com você, Alex. Próximo da nossa lista aqui é o Bryce Young, que pra mim é bem o promissor ainda. Eu não acho que ele já esteja no última chance, porque eles fizeram uma troca de head coach no meio entre o primeiro e o segundo ano dele, né? Então, o Canales, ele meio que interpretou o Bryce Young como um quarterback calouro quase ano passado. Tanto que depois de 2 semanas ele falou, não, mano, vem cá, vem pro banco, acalma, deixa eu te passar umas coisas do sistema. Isso é uma coisa que, inclusive, é muito menos falado do que deveria. Eu vi o... Qual foi o quarterback que falou? O Chase Daniel. Chase Daniel tava falando essa semana sobre... o Sean Payton, o sistema de quarterbacks do Sean Payton, tanto que é complexo, cara. E aí ele falou uma parada que eu raciocinei e falei, caramba, faz muito sentido. O Bo Nix, cara, a evolução do Bo Nix depois de 6 semanas no sistema do Sean Payton, sim, em comparação à primeira semana dele, que as chamadas já estavam mais complexas, ele já estava conseguindo fazer as leituras mais fácil, já estava mais confiante e tal. E eu sinto que com o Bryce Young aconteceu isso ano passado. O Dave Canales chamou ele pro banco, deixou ele aprender o sistema com um pouco mais de tempo e tal. E aí, quando a oportunidade apareceu de novo, o Bryce Young foi e jogou muito bem nas últimas semanas, né? Mesmo em jogos onde o Carolina Panthers não conseguiu a vitória, ele mostrou mais amadurecimento, né? Especialmente, acho que ele no final dos jogos, ele tava tomando boas decisões contra o Atlanta Falcons, contra o próprio Philadelphia Eagles, né? Você tava lá no estádio. Tava lá presente e eu tava assim, mano, não é possível que vamos perder esse jogo pro Bryce Young. O Xavier Legette dropou aquele passe na endzone, né? Ele fez a boa pra mim esse dia, cara. Mas... Eu acho que ele é promissor, Alex. Pois é, Pepe. Eu fiquei pensando quando você coloca assim, se também não caberia no última chance, sabe? Acho que antes de eu concordo com você. Colocaria no promissor também. Mas você acha que se ele jogar mal, eles ainda vão dar mais um ano pra ele, apesar desse? Eu acho que sim, porque ele tá no 3º ano. Então, assim, o próximo ano é o 4º. Beleza. Se ele jogar muito mal, eu temo que possa ser... pouco perigoso, mas assim, cara, querendo ou não, a curva de evolução dele ano passado foi uma curva que terminou muito apontada pra cima. Sim. Eu acho que última chance, você vai entender quando chegar no jogador que eu acho que... Tem 2 jogadores que pra mim já representam bem esse última chance. Eu vejo última chance como a diferença entre você ser considerado um franchise quarterback, e aí a linha de franchise QB são caras que a gente já sabe o que eles são.
a gente já sabe, a gente já tem segurança e tudo mais. Esse última chance é a medida de vocês ser um franchise quarterback, um cara seguro, onde, beleza, tá definido, você vai ser o quarterback do nosso futuro e tudo mais, e você começar a ser um cara perigoso que a franquia pensa em te trocar. Eu não acho que o Bryce Young tá ali ainda, porque ele tá no meio do contrato de calor dele. Se ele for mais ou menos, ele ainda tem, por exemplo, o quarto ano pra tentar deslanchar. Meio que como foi o Jordan Love. Jordan Love, no quarto ano dele, ele foi ter a chance dele, né? Tudo mais, e eu sinto que o contrato de calor ele dá essa vantagem pro time, sabe? Não, justo. Eu colocaria em promissor também. Eu acho que Maravilha. a forma como o Bryce produziu parece ser sustentável. Eu ainda não bato o martelo, tô extremamente otimista quanto outras pessoas, mas eu acho sim que ele vai começar melhor do que ele começou ano passado, né? Ele vai jogar no nível mais sólido, assim. Mas ao mesmo tempo, Pepe, como o começo foi muito ruim da carreira dele, tenho minhas dúvidas se ele tem essa gordura, sabe? Como não é o que eu aposto que vai acontecer, que é ele jogar tão mal quanto ele estava, eu acho justo colocar ele no promissor, mas me pergunto se, de certa forma, não é a última chance também, sabe? Entendi. Mas acho que ele vai jogar bem nessa temporada, assim. Honesto. O Kirk Cousins, cara, eu não sei se eu considero ele um ex-jogador ainda, mas ele definitivamente, pra mim, é um backup ou ponte agora. Ele não vai ser mais o cara que vai ganhar um contrato pra levar o time pros playoffs, sabe? Concordo contigo. Ele que é elite nesse ponto, né? Agente do Kirk Cousins, né? Negociações contratuais é bem elite. Mas nesse momento da carreira eu acho que é isso aí. Certo? É um cara que não tá ficando mais novo também. É um cara que literalmente está sendo reserva do Michael Penix Jr. E nenhuma franquia demonstrou tanto interesse assim, sabe, em trocar por ele, que é um cara que tá lá, acredito que os Falcons trocariam, né? Mas aí com esse contrato, aquela coisa, tipo, acho que a habilidade dele é mais ou menos por aí. Acho que eu até prefiro ele do que o Russell Wilson, por exemplo, sei que a gente não tá necessariamente colocando em ordem aí, né? Mas não acho que cabe numa tier diferente dessa, não. O que complica pro Atlanta Falcons é que eles garantiram um bônus de 10 milhões pro Kirk Cousins, mas ao mesmo tempo, se eles não trocarem, eles vão ter que pagar 47 pro Kirk Cousins esse ano. 47 pra um cara que tá ficando no banco? Não sei. Então, é complicada essa situação. Os Falcons, acabou que o Michael Penix se tornou uma necessidade. Sim. Mas, enfim, você poderia ter só pego o Michael Penix, então, né? Se você já ia pegar ele na 8. Não precisava ter dado um contrato de 40 milhões pro Kirk Cousins. Mas aí, né, essa gestão do Fontenot, não sei, cara. Às vezes eu acho que é um pouco New York Giants, sabe? Eu gosto do que eles estão fazendo, mas às vezes pega um valor que não precisava e tal. Eu gosto mais da gestão dos Giants, inclusive. Mas vamos lá. Aidan O'Connell, mano. Backup. Isso aí, tá aqui. Já vamos gastar tempo. Literalmente backup. Meu mano, Mason Rudolph também. Nossa, cara, o Steelers... que situação, hein? Com o torcedor, mas é muito que situação, hein, rapaziada? Mas é isso. O Aaron, só mais 72 horas para o Aaron Rodgers assinar. É desse jeito. Patrick Mahomes, chovendo molhado, vou botar ele aqui já no Elite, né? O que mais que você quer adicionar que a gente já não tenha falado várias vezes do Patrick Mahomes? Nada. Melhor quarterback da história da NFL. É isso. Fiquei meio... Pra mim é ele e o Tom Brady. Um senta no colo do outro nesse trono. Um é o protótipo do quarterback talento puro, o outro é o quarterback pura dedicação. É Messi e Cristiano Ronaldo, essencialmente. Certo. Alex, esse cara pra mim entra no última chance. Sabia que era ele. Entendeu? Sabia. Porque, cara, o Trevor Lawrence ele já renovou o contrato. Ele tem um contrato de 53 milhões por temporada. E o Trevor Lawrence, ele... no mesmo momento em que ele mostra coisas positivas, ele faz uma decisão que faz você querer enfiar a cara num balde de gelo. Então, é muito frustrante. Eu quero que o Trevor Lawrence seja um quarterback nota 7. Ele não precisa tentar ser um quarterback nota 10. Porque quando ele tenta ser um quarterback nota 10, ele vira um quarterback nota 6, nota 5, nota 4. E aí eles vão lá e perdem um jogo na Inglaterra, onde ele faz a maior besteira da carreira dele. Aí depois na semana seguinte ele faz um jogo sólido. Aí depois na semana seguinte ele tenta ser herói e machuca, sabe? É uma montanha-russa que eu não quero, cara. Eu não quero isso do meu franchise QB. Ao mesmo tempo, ele tem lá com seu contrato de 53 milhões. Então você meio que... você tem que dar essa última chance pra ele.
Pois é, cara, é um quarterback que é muito inconstante. E esse é o principal problema do Trevor Lawrence, porque os flashes são incríveis, sabe? É um cara que te anima, assim, mas ele tem umas tomadas de decisões muito bizarras, ele tem problema de fumble, sabe? Então, é um cara que não consegue encontrar de novo essa consistência, porque quando ele joga bem, cara, ele pode não ser o que a gente esperava, né? Ah, o novo Peyton Manning, o novo Andrew Luck, aquela coisa, tudo bem, mas ele não precisa ser. Eu acho que se ele for consistente no seu melhor dia, ele é um franchise quarterback, sabe? Eu acho que é um cara que tem um potencial que ele não consegue só ser consistente a respeito dele. Então, eu queria colocar em cima, mas eu acho que eu vou me resguardar na última chance também, sabe? Porque é um cara que eu acho que agora vai se dar muito bem com o Liam Cohen chegando. Você tem o Brian Thomas Jr., certo? Que já mostrou que consegue produzir no NFL. O Travis Hunter chegando também, que é um cara que tem um talento muito especial. Então acho que agora as coisas podem funcionar pro Trevor Lawrence, sabe? Então, mas é isso. Nesse momento ele precisa se provar nesse ano. Então é aí que ele cabe. Eu vejo da mesma forma, Alex. O Caleb Williams pra mim entra no promissor. Sim. Mesmo esquema, acho que do Bryce Young, assim, mas com a adendo de que ele tá no segundo ano. Mas mostrou flashes, cara. Mostrou a capacidade de fazer passes extraordinários. Eu mandei um Reels pro Kurt esses dias dele fazendo aquele passe contra o Seahawks, que é absurdo, cara. Aquele touchdown que acaba voltando, mas ele consegue fazer certos passes em certos ângulos que só o Josh Allen e o Patrick Mahomes conseguem fazer. E talvez o Lamar Jackson, mas assim, é diferente o que o Caleb Williams consegue trazer. E eu acho que tiveram tantos problemas nos Bears ano passado que eu nem culpo ele, sabe? Foi uma temporada meio cinza, parecia que ele não tava feliz jogando. Aí sai aquela matéria do Seth Wickersham que meio que só coloca tempero nisso tudo. Mas agora com o Ben Johnson eu tô bem curioso pra ver o Caleb Williams, cara. Acho que pode ser um daqueles segundos anos que a gente fala... Sim. Porque é um quarterback muito talentoso, né? Sempre foi, não. Foi primeira escolha geral, né? Extremamente hypado, assim, com muita expectativa, né? E os Bears estavam uma bagunça ano passado, como você mesmo diz, né? Mas mostrou seus flashes. Acho que, assim, teve essa inconsistência também, sabe? Teve jogos que foi preocupante, assim, nesse sentido, mas eu acho que dá pra, entre aspas, jogar fora esse ano de calor e ver como vai ser agora com o Ben Johnson, né? Beleza que também é um head coach que vai estar aprendendo como fazer, né? Não é um cara que já tem uma experiência, assim, mas eu acho que o Caleb tem talento suficiente pra passar por cima de algumas coisas como fez ano passado, sabe? E encontrar essa consistência no nível mais alto, né? E acho que com o Ben Johnson chegando pode muito bem, né? Ser esse o resultado dessa temporada, acho que é um cara promissor. Beleza. Brock Purdy pra mim é franchise quarterback. Não acho que ele tá perto de ser última chance. Eu acho que ele é a definição dessa tier aqui. Que é o cara que... Ele não vai me apresentar ferramentas que eu vou colocar ele no quase elite. Eu acho que é isso. Tipo, a gente já entendeu o que o Brock Purdy é. Ao mesmo tempo, eu não acho que a temporada do ano passado dele foi nem perto de ser ruim, igual as pessoas falam. Acho que foi uma temporada boa dele na maior parte do tempo. Que, por conta dos problemas dos 49ers, ele acabou indo pro ralo junto, mas... É isso, sim. Ele é um franchise quarterback. Que quarterback não precisa de ajuda do seu time, sabe? Você precisa de ajuda de todo o seu time. Assim como o Joe Burrow teve a ajuda do ataque, mas não teve da defesa e não serviu de nada, Brock Purdy precisou de ajuda do ataque dele, todo mundo machucou e ficou meio que sem ter o que fazer. E aí ele tomou decisões que foram ruins em vários momentos do jogo, mas pra mim é a definição de um quarterback franchise e é isso que diferencia ele pra mim do Trevor Lawrence. Assim, se você falar de talento puro, é óbvio que o Trevor Lawrence vai ser mais talentoso. Ele foi a primeira escolha geral, o Brock Purdy foi literalmente a última escolha do draft dele. Mas é o que você faz com o talento que você tem, as decisões que você toma. Hoje eu tenho certeza que São Francisco tem muito mais confiança no Brock Purdy do que Jacksonville tem no Trevor Lawrence. E esse pra mim é o principal diferencial que a gente tem aí. Não, eu concordo contigo. É um cara que funciona para o San Francisco 49ers. É só isso que importa. Todos os Brock Purdy são hipotéticos, certo? Tal qual todos os outros quarterbacks nos 49ers é hipotético. Então, o Brock Purdy funciona nesse sistema do San Francisco 49ers e ele potencializa esse sistema do Kyle Shanahan, quanto ele também faz coisas por ele mesmo. Então, o Brock Purdy consegue improvisar um pouco mais, é um cara que lança melhor em profundidade do que o Garoppolo estava lá. Ah, ele é melhor passador em profundidade da liga? Não é. Mas é um cara que consegue colocar um pouco mais, certo, de jogo de quarterback por si só
para além do sistema. E claro, tem a ajuda aí de ótimos jogadores quando tá todo mundo saudável, né? E faz isso funcionar. Quantos, no caso, quarterbacks ruins já atrapalharam bons times, né? Então ele faz o San Francisco 49ers funcionar, pra mim, mereceu essa renovação de contrato aí recente, certo? Foi um contrato que foi muito justo para ambos os lados, pelo nível que é o Brock Purdy, né? Então, pra mim, é o franchise quarterback do San Francisco 49ers e é aí que ele merece estar. Eu resumo o problema, o dilema Brock Purdy pelo seguinte: as pessoas julgam o Brock Purdy pelo que o Matthew Stafford poderia ser nesse sistema, pelo que o Justin Herbert poderia ser nesse sistema, mas adivinhem, eles não vão jogar nesse sistema. Quem tá ali pra jogar é o Brock Purdy. E uma frase que você fala bastante, eu super concordo: quando você troca o seu quarterback, você pode ter no outro lado um Brock Purdy. Ele pode ser a mesma coisa que o Brock Purdy e pode ser pior que o Brock Purdy. Então, exato, não é simples assim, rapaziada. Então, eu gosto de Brock Purdy, sou fã, e entendo que ele não vai ser um quarterback elite, mas também entendo que dá pra ganhar um Super Bowl com ele. Porque adivinha, São Francisco chegou lá e ficou a uma posse de bola de ser campeão. 3 vezes. Brock Purdy entregou pra defesa 3 vantagens no último quarto e na prorrogação de posse de bola. Então, assim, falar que não dá pra ganhar um Super Bowl com o Brock Purdy, pra mim é um absurdo. É simplesmente falar que você pode ignorar todo o resto. Vou dar só o exemplo do Jared Goff pra mim. Você vai falar que não dá pra ganhar um Super Bowl com o Jared Goff? Eles chegaram na final de conferência 2 anos atrás e ano passado ficou o time 15-2 na temporada regular. Então, esse tipo de afirmação é sempre muito estranha pra mim. Assim, você nunca vai conseguir ganhar um Super Bowl com o Brock Purdy. Tá bom. Pois é um cara que consegue, Pepe, maximizar o que ele tem, e dá pra ganhar com esses caras, entende? Uhum. Ele pode não fazer tanto sozinho, digamos assim, mas ele tem ajuda nos 49ers e maximiza, e pronto, entendeu? Se o Brock Purdy não tivesse o Ayuk, o McCaffrey, não sei o que, ele tem, pronto, sabe? Tipo, é assim que é a realidade. Então, dá pra ganhar com o San Francisco 49ers. Se ele for pros Giants, não vai dar, beleza, ele não é o quarterback do Giants, a gente não precisa pensar dessa forma, entende? Perfeito. É isso que eu vejo. Bom, Lamar Jackson, né, Alex? Precisa falar mais alguma coisa? Precisa. Esse daí, Pepe, eu tô prestes a defender que é o melhor quarterback da liga, porque nesses últimos 3 anos tá muito absurdo, cara, o que esse irmão faz, né? A questão é... tá faltando, né? Tá faltando. É conquista coletiva, mas assim... Falta o que o Lamar fez também, esse ano, cara, eu não tenho palavras, de verdade. Eu tuitei isso, né? As pessoas me jogaram tomates, mas eu realmente... acredito que pode ser a melhor temporada que eu já vi ano passado, sabe? Temporada regular, assim, de um quarterback. Que ali, pra mim, nível Patrick Mahomes 2018. Eu acho que o Mahomes era mais pirotécnico, sabe? Aquela coisa assim, era tiro pro alto e bomba e tal. E o Lamar foi muito mais clínico, cara. As 4 interceptações, mano, 3 nem acho que foram culpa dele, sabe? Cara, então, ele teve 4 interceptações. Mano, e ele teve 45 touchdowns totais, sabe? Foi uma coisa completamente assustadora o nível que esse cara jogou ano passado. Então, assim... pra mim, o MVP nos últimos 2 anos, sabe? Falta a questão na pós-temporada. E eu concordo, não passo pano, mas... O Lamar é tão absurdo, Alex, que... cara, deve ser horrível ser hater do Lamar Jackson. Porque a cada ano ele melhora. Sim. Então, assim, em 2019 você poderia falar, tá bom, ele passou só pra 3.300 jardas e tal, ele correu muito com a bola, como se isso fosse um problema. Aí ele foi lá e 3 anos depois foi MVP da NFL de novo, ok. Na verdade, 4 anos depois, né? Mas o Lamar Jackson não teve números, né? Aí ele vai lá e faz uma temporada de 4.000 jardas, com 700, 800 jardas corridas, 44 touchdowns passados. Mano, esse ano foi assustador. O que você quer, cara? Foi assustador. O que você quer? É bizarro, cara. Lamar Jackson é espetacular. Acho que ele atualmente é o meu quarterback favorito da NFL. É o quarterback que eu mais me divirto ver jogar. É o quarterback que eu mais tenho medo do meu time enfrentar ele, porque eu sinto que não tem como parar o Lamar num dia bom. Assim como não tem como parar o Mahomes num dia bom, mas, assim, o wide receiver sempre tem a chance de dropar a sua bola. Agora, o Lamar, cara, se tiver todo mundo dropando, beleza, deixa eu correr com a bola aqui e eu resolvo as coisas. Derek Carr é esse jogador... literalmente. Descansa em paz. Cara, Justin Herbert, e aí, Alex? Uai, Pepe, eu vou ter que colocar ele no quase elite, né? Porque elite, se a gente tá colocando o Stafford ali no quase, né? Não acho que dá pra colocar o Herbert. Eu posso até preferi-lo, certo? Mas, cara...
Eu acho que a gente perdeu um pouco de né? território nessa guerra depois do último jogo de pós-temporada, sabe? Eu preciso ceder um pouco aqui. Justin Herbert, pra mim, é um quarterback que eu não consigo colocar no nível de elite por conta do último desempenho na pós-temporada, certo? Mas é um quarterback que, pra mim, tá quase lá. Então, eu tenho sempre temporadas regulares espetaculares e acho que tem tudo pra ter mais uma vez nessa temporada com as novas adições do time. É isso. A última impressão é a que fica, né? Então eu não consigo julgar muito a galera por ficar com raiva do Herbert, pelo que ele fez contra os Texans. Assim, aquela interceptação logo depois deles receberem a bola de volta, ele vai lá e cruza a bola 50 jardas no campo. É muito triste, mano, porque ele pode, ele consegue, tá ligado? E na pós-temporada não dá certo, isso me deixa maluco, cara. Ele teve mais interceptações nesse jogo que na temporada inteira, mano. Inteira! Não tem lógica, velho. Isso é muito absurdo, mano. Isso é muito absurdo. Mas é isso aí, meu mano Herbert. Tá difícil de defender, mas a gente tá pela objetividade, a gente não tá aqui pelo que o público vai achar. Então é isso. Mano Allen, elite, né? Outro cara que Sem sombra a gente de... pode poupar tempo. MVP da temporada. A gente faria, talvez? Não, mas é uma temporada calibre MVP? É o que importa. Ele é outro cara que melhora a cada ano. E Josh Allen, qual que é a fraqueza de Josh Allen? Qual que é a fraqueza de Lamar Jackson? Qual que é a fraqueza de Patrick Mahomes? É difícil. Você pode falar coisas que eles são menos bons, mas falar uma fraqueza de Josh Allen... ele pipoca contra o Mahomes. Tá bom. É isso, né, Alex? Josh Allen pra mim é isso, cara. Pode não ter sido meu voto, digamos assim, né? Mas fez uma temporada digna do seu prêmio. É um cara que, se olha de 2018 pra cá, é um quarterback completamente diferente. É um quarterback que te dá a chance de ganhar literalmente qualquer jogo. Então, pra mim, tá ali na elite da posição. Um quarterback que aparece quando precisa dele, né? De novo, tá faltando um anel com a conquista coletiva, mas é um cara que... um campo neutro, time neutro, né? Aquela coisa assim, eu preciso ganhar um jogo, é um dos primeiros que eu escolheria, sem dúvidas. Alex, agora o Jayden Daniels é um cara interessante pra gente discutir aqui. Porque eu acho que ele tem muito mais ferramenta do que o Brock Purdy para ser colocado na franchise. Ao mesmo tempo, eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi com o CJ Stroud ano passado. Aprendi. Ao mesmo tempo, cara, 33 touchdowns como calouro, mais de 4.000 jardas como calouro, 800 jardas corridas. Chegou na final de conferência. E aí faltou experiência também. O Eagles era muito mais time, mas... E aí, cara, o cara chegou e transformou o Washington Commanders. Time de pick 2 virou um time de 12 vitórias. Pois é, Pepe. Esse é um cara que, assim, acho que... Se eu fosse ser covarde, eu colocaria no promissores. Tá ligado? Nossa! Porque, assim... Cara, paia! Ele, querendo ou não, é promissor. E tendo um ano só, é difícil falar franchise quarterback. Até quase elite, sabe? Que é o nível que ele jogou foi de quase elite na temporada passada, pelo menos na minha opinião. Foi um dos melhores quarterbacks da liga ano passado, mesmo como novato. E produziu de forma muito sustentável, né? Então batendo muitas blitz, mesmo quando estava pressionado. É um cara que, se a gente tinha dúvidas que o atleticismo podia, né, se traduzir bem para a NFL, se traduziu muito bem. É um cara que eu tinha minhas dúvidas e, cara, sanou a maioria delas. Mas é aquela coisa, você precisa de dar tempo ao tempo com quarterbacks. Então, eu sou um pouco cauteloso, tal qual fui com o CJ Stroud, né? Que pra mim, a gente vai falar sobre ele aí, né? Mas, é aquela coisa, eu acho que já, pelo menos franchise quarterback já dá pra colocar. Tal qual é o CJ, mesmo com esse ano ruim, assim, na minha opinião, já adiantando um pouco. Então, acho que é ali que eu colocaria, mas ele tem potencial pra mim de estar nas duas ali, tá? Porque foi muito sustentável e ele, mano, o moleque é diferente, tá? Vai me incomodar. Eu penso nisso também, Alex. Eu penso que, tipo... Um ano é sempre muito complexo, é um espaço amostral muito pequeno. Tudo pode acontecer de um ano pro outro. Então, pra mim, ele garantiu que ele é um franchise quarterback. Se ele mantiver o que ele fez, ele é um quase elite. Talvez ele é um elite, se ele mantiver. Mas assim, depois de um ano, protocolo CJ Stroud, vamos botar ele aqui. Bo Nix, cara. Bo Nix pra mim é promissor, Alex. Sou contigo. A galera não vai... torcedores dos Broncos vão entender errado isso, já vão pedir ele em franchise. Cara, eu acho que o Bo Nix, ele tem a chance de ser melhor do que o Brock Purdy. Ele tem a chance de ser um quarterback tão bom quanto o Brock Purdy. Ele tem a chance de ser um quarterback que volta a trazer esperança para o Denver Broncos.
mas a gente não pode se deixar levar simplesmente por conta dos números, por conta do que ele trouxe ao Denver Broncos, assim, que era uma franquia que estava meio largada, que estava machucada com esse último contrato do Russell Wilson, né? Que é um cara que vem com esperança e aí vai pro ralo. Mas assim, cara, o Bo Nix mostrou muita coisa legal, muita coisa promissora. Eu só não consigo ainda cravar, entendeu? Porque eu já vi quarterbacks fazendo coisas parecidas. Talvez não na magnitude, ele teve números muito inflados, mas vamos com calma, né? Exato. Eu que sou um conhecido como ateu de Bo Nix, né? Mas agnóstico de Bo Nix. Hoje em dia é bem mais promissor do que eu esperava quando ele entrou na liga, sabe? Mas é isso aí, eu gostaria de ser um pouco cauteloso também, né? Mas ele eu olhando assim nessa tier, né, entre os 3 promissores, ele talvez não seja, digamos assim, o mais promissor, mas ele é o que já entregou de forma mais consistente mais seguro, no nível né? alto, entendeu? Então, às vezes, é melhor você ter um cara que tira 7,5 toda a prova do que um cara que tira 10 em uma e tira 3 na outra, certo? Exato. Então, pra mim, o Bo Nix pode muito bem ser o franchise quarterback do Denver Broncos, né? Acho que a gente, de novo, sendo um pouco cauteloso porque ele é novato, né? Acho que ele não produziu no nível do Jayden Daniels, assim, né? Tipo, da forma com que ele produz. Né? E o Bo Nix ainda é muito dependente, assim, desses passes curtos, coisas do sistema, né? Etc. Que, de novo, tá tudo bem, funciona para o Denver Broncos e é isso que importa no fim do dia, sabe? Até gostaria que tivessem arrumado mais armas para ele justamente para tentar subir esse teto desse ataque, mas vamos ver como vai ser esse ano, né? Eu acho que é um quarterback que sim, é promissor, tem um atleticismo subestimado, né? Tem o braço relativamente forte, então para mim tá na tier certa. Eu acho que o ponto aqui, rapaziada, é que se a gente tivesse que cravar o que a gente acha que vai acontecer e tudo mais, eu acho que a gente poderia... O meu palpite é que vai ser isso daqui, tá ligado? Mas assim, é o protocolo 1 ano. Então, apesar dele ter sido muito bom, entendam isso. Ele foi muito bem no ano de calor dele. Sim. A gente vai botar ele aqui por enquanto só por conta disso. Da mesma forma que a gente tá colocando o Jayden Daniels abaixo do que ele de fato jogou. É o protocolo de 1 ano. Tua, pra mim, é a última chance também, Alex. Sim, sim. É os 2 caras que eu fiz essa tier pensando. Tua Tagovailoa e Trevor Lawrence. Cara, o Tua precisa ficar saudável. O Tua não pode mais ficar perdendo 4, 5, 6 jogos por temporada. Tudo bem que concussão é uma coisa complexa, uma coisa complicada, mas ao mesmo tempo é uma coisa que o Tua poderia fazer um trabalho melhor para evitar. Ano passado, a concussão foi 100% culpa dele. O Tua engajou em um contato com a cabeça, ele estava diminuindo a velocidade e você tinha um safety vindo em toda a velocidade possível, com todo o momento, com toda a inércia pra cima dele. Ele vai lá, agacha a cabeça, perde 6 jogos e aí... O que acontece quando o Miami Dolphins perde o Tua Tagovailoa? O Miami Dolphins perde todos os jogos pro Tyler Huntley, ganha um jogo só. E o Tua, se você pegar apenas o recorte dos jogos que ele jogou, o Tua Tagovailoa nunca teve um recorde negativo na carreira. Beleza, QB wins não é stat de QB, mas isso diz sobre o que ele traz ao Miami Dolphins. É esse o meu ponto. Quando o Tua está saudável, quando o Tua está em campo, o Miami Dolphins é competitivo. O problema é que o Tua não está em campo o tempo inteiro. Então por isso que eu coloco como última chance. O Tua precisa provar que ele consegue fazer temporadas consecutivas de 17 jogos. Não só uma temporada em que ele consegue jogar os 17 jogos, o Miami Dolphins vence lá suas 11 partidas e vai para os playoffs. E também não adianta ir para os playoffs e jogar mal porque tá frio, tá Tagovailoa, como foi em 2023. Mas, pra mim é isso. Ele é um quarterback bom, ele é um quarterback talentoso. Eu acho um pouco absurdo quando as pessoas falam que ele é melhor do que o Brock Purdy, porque eu acho que o Brock Purdy é um quarterback que sempre foi mais seguro do que o Tua. Ele sempre tomou decisões melhores nos momentos em que ele precisou tomar decisões melhores. O Tua pode ser um quarterback assim, mais preciso, mais especial, mas... Eu acho que o Tua é um quarterback menos seguro do que o Brock Purdy. Mas é isso. Também já teve seu contrato renovado, ganha lá seus 53 milhões por temporada. Então existe uma pressão para que ele seja mais consistente, né, Alex? Exato. E eu acho que, até usando esse exemplo assim do Brock Purdy, que ele faz mais coisas por si só do que o Tua Tagovailoa faz, sabe? A questão do Tua é isso. Consistência. Ele tem que estar em campo. Quando ele tá em campo, ele te entrega um nível relativamente bom. Ele funciona para o Miami Dolphins, que é onde a gente tem que julgá-lo, certo? Com as armas que tem, né, no sistema do Mike McDaniel, ele consegue fazer isso funcionar.
O Tua precisa ser mais consistente no ponto de estar em campo e também de tentar fazer coisas por ele próprio, improvisando, tipo assim, jogadas em que aquela primeira leitura dá uma travada, ele tem que chegar na segunda, na terceira, ou quando tá sob pressão, é um quarterback que precisa melhorar nesse ponto. E tá na última chance, né? Eu nunca fui muito fã, assim, desde que ele chegou na liga, não sei se eu aposto, sabe, Tua Tagovailoa mais, mas é isso, né? Tá de contrato renovado, né? Como você coloca, tipo, então tá nessa última chance aí com esse time, pelo menos a meu ver. E espero que fique saudável, tá? É o que eu torço a favor, mas assim, não sei, né? Infelizmente, do jeito que estão as coisas. Vamos correr com uns caras aqui, ó. Cooper Rush, backup. Joe Flacco, backup. Spencer Rattler, backup. Deshaun Watson, ex-jogador. Mac Jones, backup. Gardner Minshew, gostaria que fosse ex-jogador. Daniel Jones, backup. James Winston, backup. Will Levis. O Levis backup. Será que é backup? Ele é backup, pô. Ele é muito novo. Literal backup, ele né? precisa se aposentar antes. Tá certo. Pronto. Os que estão aqui agora valem nosso debate. Joe Burrow, mano, Big Four. Desculpa, Alex. Eu mantive a minha luta junto com você até onde deu. Só que o que o Joe Burrow fez em 2024 foi uma parada muito impressionante, cara. Muito impressionante. Eu preciso ceder um pouco de território aqui nessa guerra, certo? Perdi a batalha para não perder a guerra, talvez a parte, cara. O que ele fez esse ano foi realmente, assim, absurdo, né? E se eu falei que o Herbert teve uma temporada espetacular, né, na minha visão, o do Joe Burrow foi ainda melhor, né? Não tem nem o que discutir, assim. Então, chegou aí, cara, tava colocando esse time embaixo do braço, jogo sim, jogo também, e a defesa não ajudava de jeito nenhum. Só não foi a pós-temporada porque vitória e derrota não é estatística de quarterback, certo? Espero que esse seja o exemplo primor, assim, pra todo mundo. Se as pessoas não entenderam agora, sabe? Alex, elas não vão entender. Exatamente, né? Então, cara, é um ano sinistro aí. Ele tem o Chase e o Higgins, sim. Ele é o quarterback do Cincinnati Bengals. Ele maximiza o Ja'Marr Chase e o T. Higgins, que pra mim estão entre os melhores da liga, né? Então, ele tendo essas armas, ele consegue produzir, cara, de forma muito elite, né? Pra mim, é elite da posição. Eu queria que mais pessoas tivessem T. Higgins. Por mim, todo mundo tinha um Ja'Marr Chase no time, mano. Imagina o Justin Herbert tendo esse cara. Pois é. Trey Harris, por favor. Tá na hora. Eu vou ser cara, Trey Harris Brasil, mano, se isso acontecer. Jalen Hurts, Alex, esse é difícil, hein? Porque eu não acho o Jalen Hurts quase elite. Mas eu acho ele melhor do que esses dois caras que estão aqui. Tipo assim, é aí que tá. Eu acho que o Jayden Daniels será um quarterback melhor. Porque ele é mais especial. Mas eu acho que hoje o Jalen Hurts mostrou porque que ele é um quarterback que vale o que ele vale. Pepe, eu também acho que ele é um franchise quarterback, certo? Talvez não no nível desses dois aí, mas tem uma coisa que talvez me faria subir o Jalen Hurts, Pepe, que ele aparece quando o Philadelphia... Exato, é isso que eu ia falar. Ele sempre aparece. Principalmente no Super Bowl, sabe? Então... Ele é um dos melhores quarterbacks da história do Super Bowl, cara. É bizarro isso. Sim. Né? Só dos números é assustador. Talvez eu colocaria ele no final do quase elite, assim, talvez dependendo dos números, mas ao mesmo tempo também o vejo como um franchise quarterback. Um quarterback que consegue fazer coisas por si próprio, mas ele é muito ajudado pelo entorno que ele tem. Ele tem o Saquon, o AJ e o Devonta Smith. E, de novo, ele é o quarterback do Philadelphia Eagles. É só isso que a gente precisa. E quando ele tem essas armas, cara, né, ele consegue literalmente vencer o Super Bowl. Né? Então o Philadelphia Eagles tem uns skill players muito bons, a linha ofensiva do Philadelphia Eagles é incrível, né? Mas o Jalen Hurts é o cara que conduz esse time, ele é o líder, a questão do vestiário, né? Principalmente, é um cara que treina muito por exemplo, né? Os jogadores gostam muito, é um cara que motiva todo mundo, então assim, pra mim, tá nesse nível até, de novo, por esse ponto em que... eu vou subir ele. Se eu não acho que o Herbert por exemplo, elite, porque ele não me mostrou esse clutch nos últimos anos, porque já teve anos em que ele mostrou isso assim pra mim, né? Eu não acho que o Hurts, sabe... Cara, quando o Philadelphia Eagles precisa, ele sempre aparece. Isso faz diferença. O Jalen Hurts é um dos quarterbacks que mais me passa segurança em toda a NFL. Então, assim, eu consigo esquecer um pouco do que eu vi na temporada regular, que é, às vezes, um quarterback que... Ele é bom, ele é talentoso, ele é seguro... Mas ele tem um sistema que teve que simplificar as leituras pra ele. Então, assim... Entende? Só que até que ponto isso importa? Ele foi lá e ganhou o Super Bowl, cara. E, tipo assim, no Super Bowl ele teve um erro ali, teve uma interceptação, tudo bem, erros vão acontecer.
Mas, tipo, quando você precisou ganhar o Super Bowl, você chamou uma goal ball e você sabia que ele ia completar aquele passe, sabe? A bola tava lá, ele só precisava que o recebedor chegasse, o recebedor chegou. Então, esse tipo de coisa pra mim é muito valiosa, cara. Então, tem uma eu não coisa consigo dele ficar assim, argumentando PP. contra. Ele dificilmente perde jogos pra você. Dificilmente ele tem uma interceptação que você fala, cara, o que você arrumou aqui? Sabe? Não é que ele não tem tantas interceptações, mas é drop, é aquela coisa tipo assim, o defensor conseguiu enganar ele aqui, beleza. Não é aquele erro que você fala, cara, Aquele jogo contra de os onde Jets veio lá. isso, sabe? Entendeu? Ele tem isso na carreira, claro, mas, né, é um cara que dificilmente perde os jogos pra você. Ele mostrou muito isso esse ano. Tô convencido. Eu me convenci enquanto eu pensava se ele era ou não era. O Jordan Love já é o contrário. Eu acho que o Jordan Love é um quarterback que tem todo o talento do mundo, mas o Jordan Love ele me frustrou no ano passado. Eu acho que o final de temporada dele foi um pouco melhor no sentido dele se mostrar mais seguro, né? Eu acho que o Matt LaFleur botou ele um pouco dentro de um cercado. Não sei até quanto isso é muito fruto dos wide receivers dos Packers não darem a ele segurança, né? Um dos grupos com mais drops na NFL. A falta de um recebedor de fato ali para ser o recebedor 1 do time. A gente achou que ia ser o Jaden Reed. A gente chegou a achar que ia ser o Romeo Doubs. Dontavian Wicks, que entrou na temporada com muita gente falando que ele poderia surpreender. Um dos jogadores com mais drops na temporada. Agora chegou o Matthew Golden, que temos nossas ressalvas, né, Alex? Então, a torcida dos Packers não quer ouvir isso, e tomara que a gente esteja errado, mas... Com certeza. Não sei se era o perfil que os Packers precisavam. Mas, assim, Jordan Love é muito bom. Nos 2 jogos de playoffs que ele perdeu, ele tomou decisões muito ruins. As pessoas não falam do quão ruim foi o último quarto dele contra os 49ers. Ele lança 2 interceptações no segundo tempo que ele não precisava ter lançado. Ele lança uma interceptação que o Dre Greenlaw tá aberto no meio do campo, ele intercepta a linha de passe, e aí é aquela coisa, você tem momentos que definem qual que vai ser como que o quarterback vai ser lembrado. Nos playoffs, você tem a bola, você tem 1 minuto e meio ali pra conseguir anotar o touchdown. Você tem, se não me engano, 2 ou 3 timeouts. Você lança um passe contra o movimento do corpo e o Greenlaw intercepta. Aí, ano passado, contra o Philadelphia Eagles, né? Mais um jogo onde você tem ali... Acho que ele teve 3 interceptações nesse jogo, né? Sim. E forçando passe em profundidade que não precisava, sabe? Esse tipo de coisa me frustra no Jordan Love. Eu tava bem esperançoso nele ano passado, você lembra? Eu postei nele pra ser MVP. Tava muito confiante nele, mas ele não me mostra segurança ainda. Esse é o ponto, Pepe. De novo, consistência. Enquanto o Jalen Hurts ele tira nota 8 todo teste, o Jordan Love tem teste que tira 10, tem teste que ele vai e tira 4, certo? Acho que dessa primeira temporada, Pepe, né, foi tão inesperado, ele tava jogando tão bem, jogando com o dinheiro da casa, né, que aí quando acontece essa coisa, o ano já foi muito bom, beleza, né, a gente ignora essa parte final, né, da história. E que acaba se repetindo de certa forma esse ano, né. Então, assim, é um quarterback que tem talento pra estar, inclusive, na prateleira de cima, certo? Ele tem que ser mais consistente nesse ponto e quando a coisa apertar, ele aparecer mais. Ele consegue fazer coisas que outros quarterbacks não conseguem fazer por si só. Mas ele também precisa de ter essa ajuda do time dele, certo? Que deixa ele um pouco na mão. Eu acho que o LaFleur é um dos melhores técnicos, mas pode melhorar, por exemplo, na red zone. Deveria ter uma arma melhor. Vamos ver se eu tô errado. Prefiro ser feliz que ter razão com o Matt Golden, certo? Com esse time, porque... Quando ele manda muito bem, é muito legal de ver o Jordan Love jogar. É um cara que... Ele é trickster. É sempre divertido de assistir o que ele vai tirar da cartola, sabe? Mas é isso, precisa ser mais consistente, né? Pra estar um pouco mais acima, mas é um franchise quarterback, sem dúvidas. É um ótimo quarterback. Agora o Drake May, mais um que cabe muito bem aqui na prateleira de promissores, né? Mostrou muita coisa positiva, precisa cuidar melhor da bola. Acho que ele precisava de mais ajuda também. Agora... Tem a chegada do Stephon Diggs. Eles pegaram o Kyle Williams no draft também, que é um cara que eu achei que foi uma adição subestimada nesse draft. E eu acho que é isso. O mesmo que a gente falou, talvez, do Caleb Williams e do Drake May se aplica, e do Bo Nix se aplica um pouco ao Drake May, assim. Tem um espaço amostral muito pequeno. O que eu acho que vai acontecer é que eu acho que ele vai virar um franchise quarterback. Da mesma forma como eu acho que o Drake May e o Caleb Williams vão virar. Na verdade, eu acho que o Caleb Williams vai virar quase elite e que o Bryce Young vai virar um franchise quarterback também. Eu sou otimista com quarterbacks. Mas, hoje a gente bota ele no promissor e é isso, né?
Pois é, eu acho que ele foi até mais consistente aí, talvez não do que o Bo Nix, mas do que o Caleb Williams, por exemplo, né? É um quarterback que não tinha nada ao redor dele e mesmo assim mostrou que ele consegue, certo, produziu sob pressão. Acho que uma coisa muito subestimada do Drake May é ele produzindo com as pernas, scrambles, estendendo jogadas, sabe? Um quarterback que quebra tackles, né? Então, é um cara que precisava de ajuda, sem sombra de dúvidas, nesse time dos Patriots, né? Agora tem um novo wide receiver, tem um novo running back que vai estar nas 3 descidas aí, que pode ajudar muito ele assim também, né? Uma linha que tá sendo reforçada aí. Então, é um cara que sim, né? É bastante promissor pra mim. Já é, entre aspas, né? Aquela coisa do franchise quarterback dos Patriots, precisa de tempo, né? E ver até onde ele consegue evoluir com essa ajuda que ele vai ter nos próximos anos. Tá. O Dak Prescott pra mim é franchise quarterback. É difícil botar em última chance, porque assim, o Dak já tá na liga há 9 anos, 8 anos, né? Desde 2016. Mas, contrato de 60 milhões por ano. O que você fez aí, Jerry Jones? A liga renovou 3 contratos depois disso. E basicamente falou assim, Jerry Jones, você é um pateta. Cara, Não, sabe, Alex, você né? não vai botar ele em quase elite. Não, você não vai. Eu não vou deixar você fazer isso. Eu sou a voz da razão em alguns momentos. Se eu não te seguro, mano. Eu vou me segurar, ok? Pelo Porque amor esse de Deus. último ano teve seus problemas, mas, cara, ano retrasado foi um dos melhores quarterbacks da liga. Então, assim, acho que precisa ser levado em conta essa falta de performance em alguns momentos na pós-temporada, claro, tal qual levei ele pro Justin Herbert, né? Então, tudo bem. Mas eu olho pro deck, o Jalen Daniels, ok, né? Mas aquela coisa, entre o deck e o Purdy, entre o deck e talvez até o Jordan Love, cara, o deck é um cara muito seguro, um cara muito consistente. Entre deck é um e Purdy, cara eu fico com Purdy, tá? Ah, Pepe, não Entre sei, deck, sabe? entre Love e Prescott, eu fico com Não o sei, eu Love acho que eles também. têm a questão da idade, sabe? Tipo assim, da curva dele, do potencial. Mas acho que se eu precisasse ganhar um jogo amanhã. E se esse entendeu? jogo for de playoffs, amigo? Esse que é o meu Pois é, ponto. Se a gente mas- falou o que falou do Justin Herbert, a gente tem que falar isso pro Dak Prescott também. Ele é o anti-Jalen Hurts, cara. O Dak sempre toma a pior decisão possível nos playoffs. E não foi uma vez só. Foi contra os 49ers 2 vezes. Foi contra o Green Bay Packers. Que antes do primeiro tempo ele já tinha lançado 2 interceptações e uma pick six. Não, sim. Então, assim- Ele tem esses momentos e eu acho que também preciso ceder um pouco de território nessa guerra, certo? Perder essa batalha. Vamos ver como vai ser esse ano com... Até né, porque agora eu quero ver o que Pickens você vai fazer chegando, com o CDM. próximo nome aqui. Eu já tenho uma Mas- ideia, tá? Mas é isso. Eu quero deixar registrado que eu acho que o Dak Prescott é um ótimo quarterback. Tem um processamento pré e pós-snap muito bom. É um cara que acho que perdeu um pouco de atleticismo depois da lesão, certo, que ele teve, mas mesmo assim consegue entregar, consegue improvisar, que é uma coisa que faltava, acho que ano retrasado mostrou isso. Então, eu sou fã. Acho que é um ótimo quarterback. Tá. Deixando claro aqui que os calouros não estão aqui, tá, pessoal? Eles estariam numa tier de calouros, então tá tudo bem. Alex, o que eu quero fazer com esse cara aqui? Eu quero criar uma outra categoria aqui, que é... Tem que ser aqui, né? Pra mim é isso, mano. Pra mim, ó, não é a última chance porque ele não tá acima desses caras. Pra mim, ele não é tão promissor quanto esses caras. Pra mim é... Mano... É aqui, paizão. Porque se a gente for levar em conta que a última chance, né, estaria acima, e ele definitivamente não é do mesmo nível dos outros 2 caras nessa tier, mas em tese também é a última chance dele, né? Mas você tá disputando a posição com o Daniel Jones, então... É a última chance, só que daqui. Entendeu? Só que daqui ele merece uma tier só pra ele, porque... Merece. Nossa, cara. Mas... E pra equilibrar isso daqui, escolhe um cara pra gente descer pra ex-jogador aqui. Um ex-jogador... James que tá Winston, aí, né? Já tava aposentado. Pode ser, pois já é. tava... Já tinha virado... Porque daí fica bonitinho aqui, ó. tem o próprio- Continua tudo visível pro fã, Ok, pro fã de perfeito. esporte. Perfeito. Jared Goff é franchise quarterback, né, Alex? Concordo contigo. Acho que um quarterback muito seguro. A gente bateu no Jared Goff ano passado, mas a gente bateu elogiando. A gente falou, cara, calma, ele não é um quarterback elite, ele é um quarterback um pouco superestimado. E esse ano ele mostrou isso. Ele foi muito sólido o ano inteiro. Joga atrás de uma das melhores linhas ofensivas, jogou com um dos melhores coordenadores ofensivos, tem armas excelentes. Nos playoffs,
eu achei que ele jogou abaixo do que ele deveria ter jogado e custou ao time dele uma vitória. Isso me faz ter certeza de que ele é exatamente o que ele é. Um franchise quarterback, um cara muito bom, um cara muito talentoso, um dos melhores passadores puros da NFL. Mas é isso, ele não é quase elite. Eu concordo contigo. É um cara que precisa de muita ajuda, mas ele funciona com a ajuda que ele tem. Certo? Aquela coisa. Dá pra ganhar um Super Bowl com o Jared Goff? Dá. Se você tiver um excelente time, se tiver um excelente coordenador, dá. É um cara que é o franchise quarterback do Detroit Lions, e que ele maximiza o Amon-Ra, ele maximiza o Laporta, ele ajuda esse jogo terrestre a funcionar, certo? Trocando as chamadas, fazendo os áudios, é um cara que tem essa liberdade, assim, entende? Ele não é o Jared Goff de 2018 mais. É um cara totalmente diferente, assim, e o ponto que a gente pegava muito no pé dele, que era jogar sob pressão, esse ano ele foi o melhor ano dele nesse ponto, sabe? Então, pra mim ele se firma aí nessa tier de franchise quarterback, é um cara que, sim, precisa de ter um bom entorno, mas ele consegue fazer esse entorno render. Ele funciona para o Detroit Lions, e é isso que importa. Pode faltar um molho ali na hora que a coisa aperta, mas é um excelente quarterback que pegou a seed 1 da conferência, certo? Ajudando o time aí a vencer os jogos, então... Pra mim é um franchise quarterback. Ele é ótimo quarterback. Tô contigo, Alec. Kyler Murray, mais um dos nomes mais difíceis pra mim, cara. Honestamente, Alex. Sim. Cara, ano passado o Kyler prejudicou. A segunda metade da temporada do Kyler foi bem ruim. Ele tava jogando bem. Decisão que, nossa. Aquele jogo contra o Seahawks, cara. Tipo, o que você tá fazendo, irmão? Não adianta jogar bem no começo da temporada, quando você tá sem pressão. Os Cardinals chegaram a liderar a NFC West. Eles tiveram chances reais de irem pra pós-temporada. Eles deram uma surra no Los Angeles Rams. Só que aí o que acontece? Pois é. É um cara que difícil defender também muito porque ele é inconsistente. E é esse ponto. É um cara que tem flashes, cara, que eu adoro ver o Kyler jogar. Eu acho que o Kyler tem muito potencial, mas tem jogo que, tipo, é inexplicável, sabe? São uma decisão, assim, bizarras e deixa o time na mão e não aparece quando precisa, entende? Então... Eu acho ele bem a cara desses outros dois aí, sabe? É um cara que consegue entregar, mas ele não é consistente na entrega dele. Então, é difícil você ficar comprando essa briga, sabe? Eu gosto muito do Kyler Murray, mas tem que ser mais consistente para poder se firmar como um franchise quarterback, né? Nesse momento ele é, mas até que ponto o Arizona vai querer ficar, certo? Apostando nisso aí. Esse é o ponto para mim. O Baker, pra mim, se firmou como um quarterback franchise, cara. E talvez o melhor quarterback franchise da NFL. Eu não consigo botar ele como quase elite, Alex, porque o Baker tem decisões ruins, ele toma decisões ruins, ele é um cara que conseguiu agora ter volume, e ele é um cara muito, muito brabo pra mim. Eu gosto muito de Baker Mayfield. Mas eu acho que ele já mostrou muitas coisas ruins também, sabe? A ponto de que eu não consigo colocar ele à frente desses caras, tipo assim, uma outra tier. Mas talvez ele seja o melhor franchise quarterback hoje, Alex, e você? Melhor eu acho que você tá falando um pouco com o coração, tá? Mas eu também acho que é nessa tier. Tem o Goff aqui, talvez ficaria assim. É um cara que pra mim, Pepe, olhando, já que você fala dos pontos bons, eu acho que ele ainda toma muito sexo, sabe? É um quarterback que segura muito a bola, ele tem seu atleticismo ali pra sair, é um cara muito tough em muitas situações assim, mas ele ainda toma muito sexo, sabe? Ele precisa limpar e soltar a bola um pouco mais rápido, confiar nas armas que ele tem que são boas, certo? Godwin, Evans... Irving, agora vai ter o Emika, então um cara que tem que conseguir aprender a soltar a bola um pouco mais rápido, melhorar assim sob pressão, né, na minha visão, mas pra mim se firma aí também, certo? É um cara que jogou muito bem na temporada passada, certo? E pra mim tá no nível desses caras aí. Eu não colocarei ele em quase elite assim, mas é um quarterback que é o franchise do Tampa Bay Buccaneers nesse momento e acho que joga tá válido. Vamos fazer o CJ Stroud primeiro, porque a gente já tinha falado, né, que eu acho que ele se solidifica como um franchise quarterback. Quero ver mais segurança dele, mais boas tomadas de decisão. Ano passado ele aumentou os turnovers, então acho que faltou em alguns momentos da temporada o CJ Stroud mais seguro que a gente viu naquela temporada de calor dele. Mas é um quarterback que eu gosto bastante também, sabe? Pois é um cara que eu acho que vai ser sempre um pouco variante, PP, nesse sentido de... Ele arrisca muito, ele é muito agressivo. Então vai ter bola que vai ser interceptação. É um cara um pouco como era o Josh Allen nesse ponto, assim, sabe? E aí talvez consiga ser bom o suficiente para encontrar essa consistência em alto nível, mas esse ano o Stroud mostrou que o piso já é alto.
certo? É. Então, um cara que é o franchise quarterback, ele tem potencial de ser quase elite, enfim, mas tem que achar essa consistência no nível mais alto pra mim, certo? Ele pode ter essa variação nesse ponto de criar turnovers por ser muito agressivo, mas é uma característica que eu gosto em quarterbacks, certo? Então, pra mim, é um franchise quarterback com potencial de estar no topo aí da liga. Tá. Pra mim, Alex, a linha média é Dino Smith. Cara, que absurdo. Mas... Pra mim, sabe por quê? O Geno Smith, ele representa pra mim a linha média. Porque ele é um cara que... Eu sei que eu não vou ganhar um Super Bowl com ele. E eu acho que pra mim isso tá mais do que claro. Até porque ele foi pros Raiders. Eu sei que eu não vou ganhar um Super Bowl com ele. O Geno tem sim jogos onde ele custa pro time dele. Especialmente quando ele joga contra os 49ers, tá? Teve aquele jogo onde ele decidiu o jogo contra os 49ers. Mas ele pegou o 49ers mais quebrado que teve nos últimos anos, né? Pós-derrota no Super Bowl. Mas assim, jogo em casa, ele lança uma interceptação no drive final. Aí você tem o jogo contra o Los Angeles Rams, que ele precisa salvar no último quarto, porque não estava jogando bem o jogo inteiro. E aí no último, na prorrogação, o Matthew Stafford faz o que ele faz de melhor. É um cara que... Pra mim é isso, mano. Ele limita os Seahawks. Ele limitou os Seahawks a temporada de 10-7, 9-8, 10-7. É linha média. Se você tem um quarterback melhor do que o Geno, você tem pelo menos a chance de sonhar. Que é o motivo pelo qual eu prefiro, do ponto de vista de um general manager, Kyler Murray, Tua e Trevor Lawrence. Eu penso assim, esses caras, se eles corrigirem isso, eu tô bem na fita. O Geno, cara, tem 35 anos de idade. Ele não vai corrigir mais nada. Ele é isso daí, cara. Ele é a linha média pra mim. Eu acho que a idade, principalmente, que conta contra. Mas eu em tese, escolheria ele na frente de alguns caras, sabe? Eu não vou brigar muito, não. Eu entendo. Porque esse ponto de ser franchise quarterback é difícil porque quantos anos o Geno vai jogar, sabe? Nesse ponto, assim. Então, pra ser o franchise quarterback dos Raiders. Mas eu acho que o nível de jogo dele é parecido com caras que estão ali, entende? Então, em tese, eu colocaria. Eu acho justo ele estar ali nessa linha média. Eu posso não amar tanto quanto outras pessoas, mas eu gosto mais dele do que você. Eu acho que ele joga tão bem quanto caras que estão ali como franchise quarterback, sabe? É um cara que é um dos melhores passadores puros que a gente tem na liga hoje. Ele Sim. pode não ser tão consistente quanto outros caras, né? Ele tem uma bola linda. Cara, eu sou fã do jogo do Geno e eu acho que esse fit com o Chip Kelly no papel pode ser um pouco estranho, mas eu acho que se funcionar, vai funcionar muito. E vai ser legal de assistir com gente, certo? Se o Raiders conseguir arrumar recebedores aí, talvez como troca ou na próxima off-season, dando mais um ano assim pro Geno naquela coisa. O horizonte pode ser curto, mas eu acho que é um cara que pode ter ótimas performances assim num curto espaço de tempo, entende? Então, eu tô curioso pra ver, tô otimista. Eu não vou brigar muito aqui não, mas talvez eu colocaria um pouco mais em cima. Mas tá bom, serve, é uma boa linha média. O Sam Darnold, cara, eu tô em conflito. Eu tô em conflito pelo seguinte, Alex. O Sam Darnold assinou um contrato que pode parecer um contrato diferente do que ele realmente é, porque essencialmente é um contrato de 1 ano com o Seahawks. É um contrato muito fácil de Seattle sair depois de 1 ano. E Seattle pegou o Jalen Milroe, que é o Jalen Milroe, tudo bem, mas assim, pegou um quarterback no draft. E eu não sei, cara. Talvez eu colocaria o Sam Darnold no última chance. Perfeito, perfeito. Porque assim, ele mostrou muitas coisas boas na temporada ano passado. Só que chegou nos playoffs, ele de novo fez o que ele sempre faz em momentos importantes. Ele não produziu. Ele não é seguro. Então, pra mim não é linha média. Pra mim tem um artifício que me faz preferir entender por que Seattle escolheu ele e mandou o Geno Smith embora. A idade. Sim. O Sam Darnold ainda é um quarterback muito jovem. O Sam Darnold é da idade do Joe Burrow. É bizarro isso. É bizarro. Ele tá 3 anos a mais na liga do que o Joe Burrow. 2 anos a mais na liga do que o Joe Burrow. Mas é isso pra mim. Fechamos pra mim também é a última chance. Aquela coisa. Se eu precisasse ganhar um jogo, eu escolheria o Geno Smith, ao invés do Sam Darnold. Mas eu acho que cabe nessa última chance. É um cara que eu não esperava literalmente nada. Achava que ia ser um péssimo quarterback. E ele foi muito bem.
Até que ele não foi. Então aquela coisa, me mostra que você consegue fazer de novo. Cara, foi muito bom porque você foi agnóstico o ano inteiro. Juro. Até ele finalmente falar que você tava certo. Mano, todo mundo, franchise quarterback, você tava provando todo mundo errado. E eu, calma. Aí, quando eu falei, tá, será que sou eu que tô errado mesmo? Pá, já vem aquela coisa. O seu erro foi não ter seguido. Juro. Mano, mas tipo assim, eu segurei 14 semanas, sabe? Eu falei, não, você fez de certo. Vai. Você tava aprovado, Os Vikings chegaram na última rodada com a chance de ser seed 1 com o Sam Darnold. E aí ele fez o que ele fez. E agora, cara? Aaron Rodgers. Prepara o corte, Alex. Converso diretamente com você, Aaron Rodgers. Você é o quarterback que eu mais gostei de ver jogar em toda a minha vida. Eu tento emular o meu estilo de jogo, jogando como quarterback, como você jogava, cara. Eu acho lindo analisar a mecânica do Aaron Rodgers, como ele é um cara que pensa no futebol americano de uma maneira que eu gosto bastante, assim, ele foi o quarterback mais mágico que eu vi jogar. Eu nunca me esqueço do jogo dele contra os Cardinals, onde ele acerta 2 Hail Marys pra empatar o jogo. Dito isso, meu irmão, tu é ex-jogador, velho. Você já tá com a cabeça em outras coisas. Você pensou em ser vice-presidente do filho do Kennedy, cara. Do neto do Kennedy, sei lá. Você não tá mais com a cabeça no futebol americano. Então, parte pros seus novos desafios. Tá ligado? Você fez uma série esses tempos atrás, Enigma. Série engraçada. Eu achei, pô, definitivamente uma experiência, tá, Alex? eu não clico nisso nunca. Definitivamente uma experiência. Mas assim, o Aaron Rodgers é um cara que hoje eu não consigo ver nele a vontade de assumir um novo desafio, Alex. Ele, ano passado, se você olhar só os números, ele terminou o ano com 3.890 jardas passadas, 28 touchdowns e 11 interceptações. Onde que isso é uma statline ruim? Mas aí você vai ver que ele botou 400 jardas e 4 TDs no último jogo da temporada, onde os Jets já estavam eliminados. Você não sentia no Rodgers a vontade de estar em campo mais ano passado. Então, eu acho que ele tem que fazer isso. Ele tem que continuar aposentado. Ele não anunciou a aposentadoria, mas ele tem que continuar fazendo isso aí, mano. Jogando golfe. Sai enquanto a sua última statline é boa, tá ligado? Ainda tá digno, né? Porque a P não tava pro céu, como diria nosso amigo, né? Então, é isso. Eu acho que quando você tá na dúvida, talvez você já tenha a resposta, né? Pra jogar na posição de quarterback. E é isso. Eu acho que ele pode não estar sendo horroroso, né? Como foi na última temporada, assim, um declínio absurdo, mas não é a mesma coisa. Né? Não que precise ser, mas talvez o nível já não seja alto o suficiente pra você apostar aí, né? Um cara que tá vacilante nesse ponto e acho que cabe nisso de jogador, mas que não seja esquecido que é um dos maiores da história da NFL, tá? É um cara que... Pra mim, um dos 5 maiores da história. Era o Patrick Mahomes antes do Patrick Mahomes ser o Patrick Mahomes, sabe? Então, né, faltou os títulos, aquela coisa que o Patrick Mahomes consegue, né, que é coletivo, mas como talento em si, né, ele que fazia essas coisas antes de agora todo mundo fazer um pouco, né, porque a galera começou a copiar o Aaron Rodgers. Então, é um cara muito especial, sem sombra de dúvidas, pra história da NFL, mas nesse momento, acho que seria bom pra todo mundo se aposentasse. Né? E assim, o Aaron Rodgers, galera, você que começou a acompanhar a NFL em 2022, com esse boom que a NFL teve nos últimos anos, bota depois uns highlights da temporada de 2011 do Aaron Rodgers. É uma experiência. É uma coisa mágica, cara. O Aaron Rodgers em 2011 foi uma parada absurda. O Aaron Rodgers não errava. Tipo assim, as interceptações... Foi meio que um pouco igual ao Lamar. Que ele teve, tipo, uma interceptação que foi culpa dele e as outras 3 interceptações que ele teve na temporada. Eu vou até pegar a statline daquele ano. Se eu não me engano, foram 48 touchdowns e 3 interceptações. Quer ver? 2011. 45 touchdowns e 6 interceptações. É o maior rating. Que beleza, tem seus problemas, mas assim, se é o maior rating, exato, alguma coisa quer dizer. Foi um rating de 122.5 na temporada. Rapaziada, essa temporada dele é absurda. 4.600 jardas, 68% de passes completos, com esses números. Então assim, Aaron Rodgers, eu sou muito grato a você, eu gosto demais do seu auge. Foi bom poder ter acompanhado o auge da carreira de Aaron Rodgers. Dito isso, mano, tudo tem que acabar. É isso, né?
tem um fim pra tudo. Agora, Pepe, antes da gente passar, escolhemos 7 quarterbacks. Agora, a galera tirou print, certo? Tirou print, é Sim. isso aí, acabou-se. Se a gente puder dar um presente pra galera que chegou até aqui, como é que a gente fecha mais 3? O top 10, né? Aham. Cara, eu vou falar como eu fecharia o top 10 quarterbacks hoje, tá? Baseado nos meus critérios. Eu penso no top 10, assim, eu tento equilibrar o upside com a base e pensar, esse cara tem algo de especial. Desses 7 aqui, o próximo da lista pra mim seria Jayden Daniels. Ok. Depois, o CJ Stroud seria o nono. E esse 10º, cara, é muito, muito difícil. E aí, Pepe? Não sei, cara, eu acho que entrando em 2025, talvez, velho, eu fechasse com o Baker, mano. Mas talvez eu fechasse com o Goff, talvez eu fechasse com o Purdy. Eu não sei, mano. Por isso que eu não gosto de top 10. Eu não gosto. Porque o cara que fica em 11, ele tá fora da arte. O cara que tá em 10º, ele entrou. Então, as pessoas pensam, logo este cara é ruim e o que entrou é genial. Não sei, cara. Talvez eu fecharia... Acho que eu fecharia com o Brock Purdy, mano. Não sei, mano. É porque assim, mano, eu queria fazer um post top 10 do Endzone Brasil, né? E já aproveitando isso aqui. Eu acho que daria pra colocar, certo? Daniels e Stroud, assim, em tese, né? E aí o 10º, mano, se ninguém me segurar, você sabe o que eu colocaria, mas... Você colocaria o Prescott, né? Eu acho que... Eu colocaria o Goff, sabe? Eu acho que... Acho justo, mano. É o cara que deu a maior consistência aí entre esses caras, pelo menos nessa última temporada, que mostrou que evoluiu em um ponto, sabe? Mesmo estando mais avançado assim na carreira. Ele tem muita ajuda, mas ele maximiza, sabe? Eu acho que o Love tem talento pra entrar, que talvez seria ele, né, olhando mais pelo talento da coisa. Porque o Purdy pra mim é o mesmo nível do Goff, que é o mesmo nível do Baker, eles são, entre aspas, a mesma coisa. Mas se eu fosse fechar, tipo, do final do ano passado entrando nesse ano... baseado na colocaria o última Goff, impressão, entende? né? Tipo, um pouco por aí. Eu acho justo. Eu colocaria o Goff talvez até acima do Stroud, porque acho que a última impressão que ficou do Goff foi melhor. Então, assim, é isso, rapaziada. O top 10, pra vocês que gostam tanto de um top 10, talvez a gente fecharia assim, tá? Eu acho que pra mim é isso. Eu posso até botar aqui no franchise quarterback. E os 10 primeiros... Aqui tá em ordem, tá? Então... Stafford ou Herbert? Stafford. Não. Herbert, perfeito. Não, Stafford. Pra mim o top 5 hoje é esse. Eu gosto muito de Stafford, cara. Eu gosto muito de Stafford. Stafford é um cara que eu confio. É um cara que eu confio. Entendeu? Pra mim a ordem ficaria assim. Mas o Herbert pra mim é melhor do que o Jalen Hurts. Morrerei sob essa pedra. Ah, não, eu também acho. Isso sim. Mas eu colocaria o Herbert na frente ainda do Stafford. É isso, rapaziada. Mais uma vez, Alex, você olhou pra essa tier list o quê? O que você fala pro nosso público? Erramos algo? Mano, simplesmente o gabarito. Todos os quarterbacks estão no lugar certo. E, mano, tá na ordem correta. Ninguém vai discordar. Eu não tenho dúvida. Ninguém vai discordar nos comentários. É isso. O bom, Alex, é que vai acabar esse negócio aqui, a gente vai olhar e vai falar assim, eu discordo já da minha opinião. Como sempre a gente faz. Eu discordo totalmente da minha própria opinião. E é sobre isso, mano. É bom sermos metamorfoses ambulantes, certo? E mano, acabou, né? Você viu que eu até tentei dar uma enrolada, 1h10, acabou. Acabou. Agora só daqui 2 meses que gravaremos juntos, meu amigo. É verdade. Qual que é o seu plano pra quando eu entrar de férias? Mano, não sei. Eu vou, talvez, fazer mais ou menos o que você for fazer, né? Chamar pessoas, vou fazer coisas aleatórias, vou falar de coisas hardcore, não sei, né? Então é a hora que a gente chama a galera da tática. Aí vai ter 3 views, vocês não assistem, entendeu? Vocês pedem o conteúdo e não assistem. Precisamos manter os números. Pois manter os números. Pois é. Então a galera me avisa. Semana que vem eu vou chamar o Bulho. Aí daqui 2 semanas provavelmente o programa vai ser com o Kurt. Aí depois eu quero fazer um programa de mulheres, chamar a Vivito e a Paty. Então tô avisando aqui, nem conversei com elas, mas quero chamar. Vou deixar pra você chamar o Davis. Boa.
Pra vocês terem o papo de vocês. Vocês podem fazer um especial chama que veio, sei lá. Coisa linda! Coisa linda! Esse é o conteúdo que a gente gosta. Mas é isso, mano. Vou sentir saudades. Eu também. Sempre bom esse momentinho de gravação e acho que assim, Bebê, pra encerrar, agradecer a audiência, né, galera, certo? Por mais um ano aí, né? Desse ano de agosto até junho aqui, certo? Que é o nosso ano de timeout, né? Que a gente tem nossas férias aí, porque, de novo, somos filhos de Deus, a gente merece descansar, né? Mas que é um ano que o programa cresceu, sabe, Pepe? A galera vem, independente do tema que a gente tá falando, sabe? Pra ver o que a gente vai falar sobre. Eu acho que tem ficado muito legal, né? E as pessoas gostam do que a gente vem e fala aqui, né? E as pessoas respeitam o que a gente traz, independente, sabe? Que a gente estuda, assiste, não chega aqui e fala qualquer coisa e fala as coisas pelos números, né? Só por falar. São coisas que a gente realmente acredita, que a gente tem um espaço para ser autêntico aqui, certo? E falar do futebol americano da forma que a gente faz, né? Eu acho que as pessoas valorizam isso e veem verdade, né, no nosso conteúdo, assim, que é o mais importante. A galera vem e apoia. Então, agradecer a audiência, os likes, os comentários de todo mundo, porque ajuda muita gente aí nos números, a gente tá crescendo. E é isso, mano. Vamos descansar agora e depois voltar com sinergias, mano, porque essa temporada será especial novamente, meu amigo. Vamos com Como sempre é. É isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o seu like e comentar aqui o que você achou da nossa tier list. Mais um timeout entregue, Alex. Nos vemos em agosto. E até semana que vem. Tchau, tchau.